Olá! Vamos dar uma olhada profunda nos acontecimentos de hoje, com base no que as fontes trouxeram pra gente. Temos bastante coisa, olha. O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no STF. Sim, com o Moraes e outros ministros. Isso. Depois, uma discussão sobre o valor do diploma universitário hoje em dia, sabe? Se ainda faz tanta diferença assim. Um tema importante para o mercado de trabalho. E tem mais: Brasil classificado para a Copa de 2026. Boa notícia. Também vamos falar do Starbucks entrando na onda fitness, curioso, né? Interessante essa estratégia. E para fechar os grandes temas, como a tensão comercial a China tá, ajudando a exportação de soja do Brasil. Além de umas notas rápidas de economia, tecnologia. Bíblica internacional. Bastante assunto. A ideia é juntar essas peças, entender as conexões. Vamos nessa! Começando então pela política, aquele depoimento televisionado do Bolsonaro no STF. Ele negou ter participado de planos de golpe. Mas admitiu que conversou sobre hipóteses constitucionais com militares, né? Depois da derrota em 2022. Exato. Disse que a ideia não foi para frente, que não tinha clima, né, a falta de apoio. E teve até um pedido de desculpas para o Moraes por coisas ditas antes e aquela brincadeira sobre ser vice em 2026. Que foi recusada, claro. Pois é, e o interessante que as fontes mostraram foi a repercussão, né? Bem dividida. Como assim? Os apoiadores viram firmeza, condenação a intervenções. Já os opositores focaram mais na admissão do contato sobre a tal minuta do golpe, aquele documento. Ah, sim, lembro. Isso ilustra bem como o país continua polarizado, né? E parece que o julgamento mesmo fica para outubro, segundo o material. Entendi. Mudando de assunto, mas ainda falando de cenário nacional, o mercado de trabalho e a educação. Parece que ter diploma já não é a mesma garantia de antes, é isso? Exato. O salário médio para quem tem graduação caiu. Caiu bastante em valor real, quase 30% desde 2001. Está ali por volta de R$ 6.160. Nossa, 30%? E qual é a explicação para isso? Mais gente se formando. Basicamente isso. A proporção de gente com diploma na população saltou. Foi de 6% para 20%. Então, o diploma ficou mais comum, sabe? Perdeu um pouco daquele diferencial. Faz sentido. Oferta e demanda. Agora, o que parece fazer mais diferença é a pós-graduação. Aí sim o salário médio pode quase dobrar, e para uns R$ 11.500. Ah, então o degrau subiu. Subiu. Mas, mesmo assim, a graduação ainda paga bem mais que só o ensino médio, tá? Em média, umas 2,3 vezes mais. Entendi. E outro dado interessante, a porcentagem de adultos com ensino médio completo também cresceu muito. Foi de 25% para 57%. É uma mudança estrutural grande na educação do país. Interessante essa dinâmica. Bom, falando em resultados, pelo menos no futebol a gente teve uma vitória, né? Ah, sim. Brasil na Copa de 2026. Vitória suada contra o Paraguai, 1-0. Gol de quem? Vini Júnior. Garantiu a vaga com antecedência. Um alívio. Com certeza. Agora vamos para o mundo dos negócios. O Starbucks, de olho no público fitness. Como assim? Pois é, eles estão testando um latte de baunilha sem açúcar, mas com espuma de proteína de banana. Proteína de banana? No café? Parece que sim. A ideia é atrair essa galera mais focada em bem-estar, em saúde. Mas por que agora? Bom, os números deles não andam muito bons, sabe? O movimento nas lojas dos Estados Unidos caiu 10%. As vendas presenciais estão em queda pelo terceiro trimestre seguido. Então é uma reação. Uma reação direta, tanto às mudanças do consumidor quanto à concorrência. Tem uma rede, a Dutch Bros, popular com a geração Z, que já oferece opções com proteína. Então, o Starbucks está tentando tirar aquele argumento de é só caloria vazia, né? Estratégia para se manter relevante. Agora, falando em mercado global, essa tensão comercial entre Estados Unidos e China, as fontes dizem que isso está abrindo espaço para o Brasil. Como? É um efeito direto, sim. As exportações da China para os Estados Unidos caíram muito em maio, mais de 35% em relação ao ano passado. E a China também comprou menos dos americanos. E onde o Brasil entra nisso? Principalmente na soja. Com essa briga, a China está comprando mais da gente. Bateu o recorde de importação de soja brasileira no último mês. Foram 14 milhões de toneladas. Uau! A China importou em 2024, veio do Brasil.
É um exemplo claro de como essa geopolítica mexe com o comércio, né? Abre a oportunidade para nós. Por um lado é bom, mas por outro talvez aumente a dependência da China, não? Exatamente. Tem esses dois lados da moeda. Entendi. E pra gente fechar aquelas notícias rápidas que as fontes trouxeram, teve bastante coisa, né? Sim, vamos lá. A OpenAI do ChatGPT faturando 10 bilhões de dólares por ano. Impressionante. Muito dinheiro. Em Los Angeles, teve toque de recolher no centro por causa de protestos sobre imigração. E na Argentina, a Suprema Corte manteve a condenação da Cristina Kirchner. Aqui no Brasil, o IPCA de maio, nossa inflação ficou em 0,26%. Ah, e o Xbox anunciou um console novo. E na política interna, um deputado pedindo para o STF ignorar um pedido de CPI sobre o INSS. E, para terminar, a ativista Greta Thunberg foi deportada de Israel. Uma mistura de temas. Muita coisa mesmo. Ah, e só para registrar os números do mercado de ontem, dia 10, dólar fechou a 5,56, Bitcoin lá em cima, 109.764 dólares, euro a 6,36 E a bolsa? e Bovespa subiu 0,54%, foi para 136.436 pontos. Lá fora, S&P 500 e Nasdaq também em alta. Então, fazendo um resumo do nosso papo de hoje, a gente viu a política se desenrolando na STF, né, aquele depoimento. E a questão do valor da educação mudando no mercado de trabalho brasileiro. Exato, tivemos a comemoração no esporte com a vaga para a Copa. Vimos empresas gigantes como o Starbucks tentando se adaptar a novas tendências de consumo, como a busca por saúde. E o Brasil, de certa forma, se beneficiando das tensões comerciais lá fora, especialmente com a soja. É interessante pensar como tudo isso se conecta, né? A gente falou de decisão judicial, de escolha de café, de navio de soja, tudo no mesmo dia. Verdade. E levanta aquela questão, como é que essas coisas em escalas tão diferentes, do global ao superpessoal, se influenciam? E como isso molda, sei lá, a nossa vida, o nosso futuro? Fica aí a reflexão. Bom, por hoje é isso. Valeu, até a próxima.